Bom dia, paz do Senhor Jesus. Esse é o devocional Graça Diária, trazendo para a nossa vida uma palavra de graça, de misericórdia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor está hoje em Jeremias, capítulo 7, o versículo 23, que diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha palavra, à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando aqui sobre o paganismo. O povo de Israel estava envolvido no paganismo, sacrificando a deuses, e isso aborrecia o coração de Deus, porque somente Deus é o Senhor, só Ele é digno de adoração, de louvor, de honra, de glória. E ele começou a dizer, diz Jeremias ao povo, diz ao povo Jeremias, que ouça a minha voz. E a reflexão para nós neste dia é: nós temos dado ouvido à voz de Deus para sermos o povo de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos ouvir a voz dele. E ele disse: se você ouvir a minha voz, você será o meu povo, eu serei o seu Deus e tudo te vai bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também no livro de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 14 diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? E para sermos descendentes de Abraão, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, nós precisamos obedecer à voz de Deus, e assim seremos povo de Deus, filho de Abraão, e viveremos a promessa que o Senhor fez para Abraão, promessa de vida longa, de paz e de prosperidade. Aqui fala sobre Jesus, que veio, que venceu a morte. Então, aquele povo idolatrando deuses estava irando o coração de Deus, porque eles estavam negando que só Deus é o Senhor. Naquela época se fazia sacrifício adorando a Deus, matavam carneiros, cordeiros, os animais, representando o sangue de Cristo. Aqui em Hebreus, Jesus veio, Jesus viveu as mesmas coisas que nós aqui nessa terra, não pecou, resistiu para mostrar a mim e a você que é possível resistirmos ao mal. Ele destruiu aquele que podia matar a minha e a sua alma, para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna e não temos medo de morte, porque a morte não é o fim, mas o começo. Amém? Então ouça a voz de Deus, ouça aquilo que Deus fala com você na palavra, porque a voz de Deus é a palavra. E Deus vai usar pessoas aqui nessa terra, como profetas, como voz profética, para falar ao meu e ao seu coração aquilo que nós devemos seguir segundo a palavra de Deus. Amém? Espero que esse devocional Graça Diária hoje fale ao seu coração. O que Deus tem falado com você na palavra? O que Deus tem te mandado fazer? Vamos obedecer à voz do Senhor. Eu estou aqui exatamente fazendo esse devocional, obedecendo a voz de Deus, que um dia me chamou pela manhã e disse: faz um áudio e compartilha a minha palavra com pessoas que eu vou te orientar. E eu fiz o áudio, comecei a compartilhar. Depois o Senhor disse: faz vídeo falando um pouquinho mais. E eu estou aqui fazendo esses vídeos, não tenho estrutura, não tenho condições financeiras de montar um estúdio, mas eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. E que se você ouvir a voz dele e obedecer, tudo te irá bem. Amém? E que você não deve temer a morte, porque Jesus venceu a morte por nós. E nele nós temos vida. Vamos orar? Pai, eu oro nessa manhã agradecendo a Ti pela Tua palavra, Senhor. Porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre.
Nos leve a ouvir a Tua voz, doce Espírito Santo de Deus, entender e compreender, para que possamos obedecer a Tua vontade, Senhor. Pai, fica conosco neste dia, repreende toda seta de enfermidade, Senhor, repreende toda seta do mal que venha para nos atingir, nos dê livramento, desfaça as obras do mal contra nossas vidas, Pai, coloca por terra toda a arquitetura do maligno. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti nesta manhã, que cada um que vai ver esse vídeo, independente da hora que seja, receba de Ti a graça, receba de Ti a Tua bondade, receba de Ti, Pai, fé para perseverar, não desistir e para obedecer a Tua palavra. Senhor, fica conosco, eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo.